Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Henrique Saibro, sou professor de processo penal aqui da Verbo Jurídico e para quem não me conhece, nós vamos trabalhar nessas aulas, na aula de hoje e nas aulas seguintes sobre provas. É uma matéria que a banca sempre cobra e quando eu digo sempre, é quase sempre mesmo. Você tem que saber, daí a importância da aula de hoje, das seguintes. Você tem que estar craque em provas, porque é um conteúdo que sempre dá para se problematizar muito. Se a FGV quiser, se a banca se entender, ela pode trazer questões simples, medianas, inclusive difíceis, dado o vasto conteúdo que engloba a matéria, objeto do nosso estudo de agora, beleza? Então, vamos lá, para a gente não perder tempo. Provas, o que a gente precisa saber antes de tudo? Qual é o conceito de prova? Prova nada mais é do que um instrumento através do qual se visa a formar a convicção do magistrado sobre a existência ou não dos fatos alegados pelas partes. O destinatário direto da prova é sempre o magistrado e os destinatários indiretos são as partes. Em regra, a prova é produzida pelas partes, mas, excepcionalmente, o nosso Código de Processo Penal ainda admite a produção ex officio, ou seja, que o próprio magistrado produz a prova, mesmo sem provocação do Ministério Público, do querelante, seja qual parte for. Não há dúvidas de que se trata aqui um descalabro, uma violação ao princípio acusatório, já que, dessa forma, admite-se que o magistrado substitua a atividade probatória do Ministério Público, que deveria ser exclusiva à parte a quem acusa, sob pena de nós recepcionarmos em nosso sistema, que deveria ser acusatório, ao menos na fase judicial, o princípio inquisitivo, já que possibilita a produção da prova nas mãos do magistrado, quando deveria ser ele apenas quem julga de forma imparcial. Mas, enfim, o que é importante também saber? Qual é, afinal, a finalidade da prova? Nada mais é do que convencer o magistrado sobre um determinado fato, para fins de ser prolatado um veredito, seja ele absolutório ou condenatório, ou para se deferir ou indeferir uma medida cautelar, por exemplo, uma prisão preventiva, uma interceptação telefônica, um mandado de busca e apreensão, seja domiciliar ou pessoal, ou qualquer outra decisão interlocutória. Parece simples, mas esses fundamentos iniciais são essenciais para a gente ingressar em qualquer conteúdo ligado à prova. Vamos ver então, meus amigos e amigas, com mais detalhes, vamos destrinchar, vamos mergulhar no que a gente tem para estudar sobre prova, porque, repito, é extremamente importante para você que quer ter um ótimo desempenho na OAB, especialmente processo penal. Vamos comigo então, vamos lá. Para quem não me conhece, vocês podem me seguir nas redes sociais, Henrique Saibro, e também seguir, óbvio, o Instagram da Verbo. Fiquem à vontade, a gente sempre traz conteúdo, novidades para você que está se preparando para o exame da ordem. Então, vamos lá. Qual é o conceito, rememorando o que a gente viu anteriormente aqui na aula, né? O conceito é um instrumento através do qual se forma a convicção do magistrado sobre a existência ou a inexistência dos fatos alegados pelas partes nos autos. Então, se o Ministério Público alega que o fulano matou alguém, ele tem que comprovar a morte da vítima, seja com base no auto de necropsia, seja com base que é sempre, aliás, como se trata de morte, um crime que deixa vestígios materiais, deve ser obrigatoriamente produzido, apresentado, o exame de corpo de delito, seja ele direto ou indireto, sob pena de nulidade. Eventualmente, se não houver o corpo da vítima para se realizar o exame de corpo de delito, se admite o exame de corpo de delito indireto, seja com base em fichas hospitalares ou até mesmo com depoimentos ou outros documentos, ok? O destinatário direto da prova é o magistrado, as partes são os destinatárias indiretas e, em regra, é produzido pelas partes e, excepcionalmente, infelizmente, nosso Código de Processo Penal, além de outras
legislações especiais ainda admitem e prevêem a possibilidade do magistrado produzir prova ex officio que viola o princípio acusatório, mas, enfim, esses dispositivos que a gente vai ver a seguir não estão nem tácita nem expressamente revogados, então ainda se admite produção de prova de ofício, infelizmente. A finalidade é justamente convencer o juizão, convencer o juizão a respeito de determinado fato, seja para fim de um veredito, uma sentença penal condenatória ou absolutória, um deferimento de uma medida cautelar ou outra deliberação a ser prolatada na persecução penal. E o objeto, amigos e amigas? Pois então, se eu chegar para vocês e falar, perguntar, se eu chegar e perguntar, deixa eu fazer o seguinte questionamento. Porque você que estuda processo penal, você pode ser induzido a erro. Se eu chego e pergunto, todos os fatos exigem comprovação no processo penal? Você que tem um viés garantista, especialmente se você vai estar fazendo prova da ordem, vai responder que sim, claro, todos os fatos exigem comprovação, sob pena, até por conta da presunção da inocência. Mas não, meus caros, não é bem assim. Isso é um pega-ratão que já pegou gente, inclusive na OAB. Sim, isso já caiu na OAB anos atrás. Não são todos os fatos que exigem comprovação. Normalmente se exige. Agora, os fatos notórios, axiomáticos, inúteis e os fatos sobre os quais recaem presunções legais absolutas não precisam de comprovação. Mas o que são os fatos notórios? Como, por exemplo, o feriado nacional. Você não precisa comprovar nos autos de que determinada data é um feriado nacional. Isso aí já se presume, não precisa comprovação. Além do mais, os fatos tidos como axiomáticos, intuitivos ou evidentes também não exigem comprovação, conforme o artigo 162, parágrafo único do CPP. Quer dizer, um corpo em estado de putrefação ou carbonizado, você não precisa comprovar o estado morte, já se presume que o presuntão ali já deixou a vida faz um tempo, né? Isso é um exemplo de que realmente casos evidentes, axiomáticos, não precisam de comprovação. Os fatos inúteis, como por exemplo você comprovar a cor preferida do acusado, é difícil você pensar em um caso específico que exija a comprovação da cor preferida do acusado. Então eu estou dando um exemplo aqui, talvez eventualmente um caso em 500 mil tenha se exigido a comprovação da cor preferida do acusado, mas em regra esses fatos são tidos como inúteis e não exigem comprovação. Os fatos sobre os quais recaem a presunções legais absolutas, como por exemplo, um menor de 18 anos, desde que devidamente demonstrado a certidão de nascimento, não se precisa comprovar sua inimputabilidade, que é uma excludente de culpabilidade, porque já se presume legalmente essa situação, já que menores de 18 anos são inimputáveis nos termos da lei. E além do mais, os fatos impossíveis também não exigem comprovação, porque se você alegar, por exemplo, que o réu é inocente porque ele viajou no tempo, olha, meu amigo e minha amiga, só se você for um gênio da física e, sobretudo, o seu cliente for o novo Einstein, que conseguir comprovar que realmente consegue viajar no tempo, né? E o que o seu eu que teria cometido o crime não é o seu eu de verdade, porque o passado ele pode, inclusive, influenciar no futuro e o futuro no passado, e fica uma maluquice total. É óbvio que um caso como esse, um fato impossível, não pode ser comprovado, não só não pode, como não precisa ser comprovado, por óbvio, ok? Então, lembrem disso, o objeto da prova não são todos os fatos que eu listei aqui não exigem comprovação, ok? Outro caso interessante é que só os fatos são objeto de prova em regra, tá? A exceção, quando a parte alega algo ligado a direito municipal, estadual ou estrangeiro, a parte que alega que invoca esses dispositivos municipais, estaduais ou estrangeiro, devem provar o teor e a vigência desses dispositivos. E a produção de prova de ofício, meus caros, que eu acabei de comentar que seria uma violação ao princípio acusatório. Pois então, a lei anticrime introduziu o artigo 3º-A do Código de Processo Penal,
que possui a seguinte disposição: o processo penal terá estrutura acusatória, vedadas a iniciativa do juiz na fase de investigação e a substituição da atuação probatória do órgão da acusação. Você lendo esse dispositivo, você pode chegar à conclusão de que todos os outros dispositivos mais antigos, que previam a possibilidade do magistrado produzir prova de ofício, estão ao menos tacitamente revogados, mas isso não é verdade. Tanto é, mesmo porque que o artigo 3A do Código de Processo Penal encontra-se com a sua eficácia suspensa pelo STF. Então, se até o momento da sua prova esse dispositivo continuar suspenso, você tem que, infelizmente, esquecer a inteligência do artigo 3º-A, a despeito de ser importantíssimo, a despeito de falar o óbvio, né? Que magistrado não pode produzir prova, magistrado pode ser convencido ou não da produção de prova feita pela acusação ou pela defesa, mas não pode produzir. Mas, enfim, esse dispositivo está com sua eficácia suspensa pelo STF, repito, e vocês vão ver a partir dos próximos slides vários dispositivos, vários exemplos concretos que autorizam o magistrado a produzir prova de ofício, demonstrando que realmente há uma cultura forte e inquisitiva no nosso processo penal ainda. Como, por exemplo, o artigo 156 do Código de Processo Penal, que prevê que a prova da alegação incumbirá a quem fizer, sendo, porém, facultada ao juiz de ofício, olha só, de ofício, ordenar produção antecipada de provas consideradas urgentes e relevantes, observando a necessidade, adequação e proporcionalidade da medida. Isso a gente vai ver com o tempo o que é produção antecipada de prova, e, além do mais, determinar no curso da instrução ou antes de proferir sentença a realização de diligências para dirimir dúvidas sobre o ponto relevante. O problema é quando essa dúvida, ela, quando suprida por meio de uma prova produzida de ofício, poderá levar à condenação do acusado. Fica muito complexo, já que aqui o próprio magistrado produziu prova que veio a condenar o réu. Né? São incongruências, inconsistências com o nosso Código de Processo Penal, o Código de Rocco, né, que foi embasado no Código fascista italiano, ainda nos proporciona. O artigo 209 do CPP ainda prevê que o juiz, quando julgar necessário, ele pode ouvir outras testemunhas, além das indicadas pelas partes. Então, aqui, meus caros, mesmo que nenhuma parte tenha arrolado determinada testemunha e o magistrado ficou sabendo, por meio de uma outra testemunha, arrolada, por exemplo, pelo Ministério Público, que a fulana teria presenciado, teria tido mais conhecimento sobre o fato objeto do julgamento, ele pode, segundo o artigo 209, determinar a intimação dessa testemunha de ofício, mesmo sem requerimento do próprio Ministério Público. E o artigo 234 do CPP também prevê que, se o juiz tiver notícia da existência de documento relativo a ponto relevante da acusação ou defesa, ele providenciará, independentemente de requerimento de qualquer das partes, para sua juntada aos autos, se possíveis. Aqui são alguns exemplos, tá, pessoal? Mas se você for ver também, é possibilitado ao magistrado, segundo o CPP, a determinar mandado de busca e apreensão de ofício, determinar, mesmo sem requerimento da parte acusadora, a interceptação telefônica. Então vejam aqui que o nosso ordenamento jurídico está recheado de medidas ainda inquisitivas, né? Mas para fins de concurso, para fins de OAB, você vai ter que responder que a estrutura da persecução penal, ela no inquérito policial é inquisitiva e no processo penal é acusatória. Ok? Por mais que eu esteja dando exemplos aqui para vocês de que, mesmo no processo penal, perante o contraditório, à luz da ampla defesa, ainda o magistrado possa produzir prova de ofício. E sobre ônus da prova, meus caros, minhas caras colegas, pois é, segundo o artigo 156 do CPP, a prova da alegação incumbe a quem fizer. O que isso significa? Significa que não é sempre que... Então, tem muito doutrinador que fala que o ônus da prova incumbe sempre ao Ministério Público. Se você for nesse sentido na prova, você pode errar, porque a OAB, a FGV, já cobrou uma questão especificamente assim,
constando que a alegação de legítima defesa, quem deveria comprovar era a defesa, né? Então, vejam só. Então, eventualmente, se a tese do Ministério Público é de homicídio, a quem compete comprovar a tese de legítima defesa, que é uma causa excludente de ilicitude, é a defesa. Então, cuidado. Segundo, pelo menos, a última questão que caiu na FGV, entende-se que, realmente, o ônus da prova não é sempre do Ministério Público, mas sim aquele que alega. Então, se a parte que está alegando legítima defesa, é ela quem deve comprovar essa tese. E quanto à classificação das provas, né, nós temos a prova testemunhal, que é aquela auferida pela afirmação de determinada pessoa, a prova documental, que é auferida por meio de documentos, como, por exemplo, um contrato, e a material, que é aquela por meio de um procedimento que materializa a demonstração do fato, como, por exemplo, o melhor exemplo de todos, o exame de corpo de delito, que, repito, é obrigatório, é indispensável em se tratando de crimes que deixam vestígios. Vamos trabalhar agora sobre o conceito de prova emprestada. Henrique, o que é prova emprestada? Basicamente, é quando a parte pega emprestada uma prova. Deixa eu parar de fazer o share aqui, deixa eu chamar a atenção para mim que isso é importante. O que é prova emprestada? É quando determinada parte, nós temos o nosso processo penal aqui. Prova emprestada é quando o Ministério Público pega emprestado de um outro processo, ele vai lá e pega desse processo aqui a prova e bota nesse processo aqui. Isso é legal? Depende, tem suas regras, tá? Não é sempre que a prova emprestada deve ser admitida em determinado processo penal. Existem regras, como, por exemplo, a mais importante de todas é se respeitar o contraditório. O que isso significa, meus amigos? Significa que se o Ministério Público pegar emprestado essa prova aqui e pedir a juntada nesse processo, necessariamente, indispensavelmente, obrigatoriamente, essa prova que está sendo pegada emprestada aqui, nesse processo no qual ela está sendo emprestada, deve ter prevalecido o contraditório. Então, por exemplo, se o Ministério Público pega emprestado a degravação, os áudios de uma interceptação telefônica para colocar nesse processo aqui, a parte desse processo, que deve ser a mesma daquele outro processo, deve ter tido a oportunidade de exercer o contraditório. Por isso que não se pode pegar prova emprestada de inquérito policial. Em primeiro lugar, porque tecnicamente em tese não pode ser uma prova, é um indício. Segundo, porque o inquérito policial, você já sabe, não é consagrado o contraditório, não se admite o contraditório. Tanto é que inquérito policial é um procedimento inquisitivo. Portanto, vamos supor que o MP pega emprestado uma interceptação telefônica e colhe aqui, só que nesse outro processo não foi a parte, o acusado, não foi oportunizado a ele ainda a chance de contraditar, de se manifestar sobre o conteúdo daquela interceptação telefônica. Poxa, certamente é ilegal essa imprestabilidade de prova. Agora, se nesse processo aqui, que eu estou pegando emprestado e botando nesse outro processo, a parte teve total condição de exercer o contraditório e a ampla defesa, aí esse quesito estaria respeitado. Ainda há outras questões que eu quero mostrar para vocês que regem sobre justamente o conceito de prova emprestada. Então, primeiro ponto, o contraditório, que é o mais importante, Aí fala-se também que devem ser as mesmas partes, né? Por exemplo, o réu daqui desse processo tem que ser o mesmo réu daquele outro processo. Em tese, deveria ter relação com o fato, ter o mesmo fato, apesar de a jurisprudência ter relativizado essa condição. E é óbvio que a prova tem que ser lícita, né? Não vai pegar emprestado de um outro processo uma confissão que foi produzida por meio de tortura. Claro que não. Ou também não vai pegar emprestado uma interceptação telefônica desse processo que foi produzida sem autorização judicial.
que é um dos requisitos da interceptação telefônica, além de indícios suficientes de autoria e crime punido com reclusão. Ou pegar emprestado uma produção, uma interceptação telefônica que, a despeito de autorizada judicialmente, foi autorizada para investigar um crime punido com detenção, que não pode, segundo a Lei 9296. Então, vamos lá, meus amigos e amigas, o que vocês mais têm que entender aqui é que tem que ter sido deve ter sido garantido o contraditório no processo cuja prova está sendo emprestada e, além disso, a prova tem que ser lícita. Tem também essas outras condições em mesmas partes e mesmo fato, ok? E o encontro fortuito ou casual de provas, né? O que a jurisprudência entende? Vamos lá. Em primeiro lugar, o que é esse palavrão aqui? Serendipidade. Serendipidade é o termo prolixo encontrado pela jurisprudência para se referir a um encontro casual, um encontro fortuito, né? Sem querer se achou uma prova. Pois é. Como é que funciona isso aqui, então? Vamos lá. Quando determinada prova é obtida a partir da investigação de outro delito, entende-se que ocorreu o fenômeno da serendipidade, tá? Mas não basta simplesmente encontrar casualmente uma prova para se admitir como lícita. Como é que funciona? Em primeiro lugar, deve ter sido, meus caros, primeiro ponto importantíssimo, ela deve ser conexa ao delito originariamente investigado. Então, por exemplo, se eu estou investigando, se a polícia está investigando o crime de tráfico de drogas e é deferido um mandado de busca e apreensão para ser cumprido na casa do suposto traficante e a polícia ingressa durante o dia em horário compreendido dentre das 5 até as 21 horas, ou das 6 horas até as 20 horas, a gente vai ver essa problemática de quando se entende como dia, né? Mas enfim, supondo que esteja dentro do limite do que se entende como dia. Chegando lá, além de apreender cocaína, crack e maconha, a polícia apreende também uma arma. Mas espera aí, vamos lá. O objeto da investigação era tráfico de drogas. E não especificamente posse legal de arma de fogo. E aí, como é que fica? Pois é, mas, dado o contexto da investigação, é possível interpretar, é possível se auferir que aquela arma possui relação com o tráfico de drogas, não é verdade? Bom, então, essa serendipidade, esse encontro fortuito seria legal, seria lícito. O problema é quando se encontra indícios de um crime sem conexão alguma com o delito originariamente investigado. Então, nesse mesmo exemplo, a polícia vai lá para tentar achar droga, acha maconha, acha cocaína, acha crack e acha um animal silvestre ilegalmente depositado na casa do suposto traficante. Poxa, um crime ambiental sem relação alguma com crime de tráfico de drogas. O que acontece? A polícia fecha os olhos, finge que não viu e segue o baile? Não, não é assim também que funciona. Nesses casos, entende-se que deve ser aberta uma outra investigação para apurar esse delito fortuitamente, supostamente encontrado. Então, entende-se que existem 2 graus de serendipidade. A serendipidade de segundo grau, ela seria ilícita, que é quando não tem relação com o crime originariamente investigado. Então deve ser aberta uma nova investigação por meio de uma notícia-crime. E a serendipidade de primeiro grau, que é tida como lícita, ou seja, quando há conexão ao crime originariamente investigado, a prova obtida fortuitamente é considerada lícita. Ok? Tranquilo, meus caros? Vocês entenderam bem aqui o fenômeno da serendipidade, do encontro fortuito ou casual de provas. E há alguns casos também que, por exemplo, a interceptação telefônica, que só pode investigar crime punido com pena de reclusão. Né? Punido com pena de reclusão. Como é que fica essa situação, então? Vamos lá. Originariamente, a
a polícia estava investigando a prática do crime de corrupção. E o juiz autorizou interceptação telefônica para se apurar o crime de corrupção, que é punido com reclusão e, portanto, havendo indício de autoria e não havendo outros meios de prova em relação aos quais seja possível apurar esse crime, ou seja, interceptação telefônica é o único meio de prova disponível e necessário para apurar aquele ilícito, o juiz foi lá e autorizou. Só que no meio dessa investigação, no meio dos áudios interceptados, a polícia identificou que, além do crime de corrupção, o investigado estaria cometendo também um crime licitatório punido com detenção. Opa, detenção não pode. Não pode interceptação telefônica para apurar crime punido com detenção. Mas, e aí que tá, apurou-se durante as interceptações telefônicas que aquele crime licitatório possuía relação também com aquele crime de corrupção. Bom, então aqui nós temos uma serendipidade de primeiro grau, porque há conexão, sendo plenamente possível, pois, eventualmente, essa investigação prosseguir na investigação não só do crime de corrupção, senão também no crime licitatório, porque está tudo junto. Agora, por outro lado, se o objeto da investigação era o crime de corrupção e a polícia pediu a interceptação telefônica para investigar o crime de corrupção, o magistrado deferiu, mas em meio à investigação apurou-se que somente foi cometido um crime punido com detenção, não havendo indício algum do crime de corrupção, totalmente ilícito. Não presta para fim de prova. Por quê? Porque não tem nada que ligue aquele crime punido com detenção a um crime punido com reclusão, especialmente o originariamente investigado, que era o crime de corrupção. Então, seria uma serendipidade de segundo grau e, portanto, seria considerado ilícito. Beleza, meus amigos? Vocês conseguiram compreender aqui? Deixa eu tirar o share aqui. Então, acho que nesse primeiro bloco está ótimo já. Vamos tentar passar aqui cada bloco mais ou menos no máximo meia hora. Eu volto logo mais, com bem mais conteúdo para a gente seguir estudando. Mas, por hora, nesse primeiro bloco, espero que você tenha compreendido esses conceitos básicos de prova, conceito, finalidade, objeto, ônus da prova, o que deve ser comprovado, o que não deve ser comprovado, além de esses conceitos importantíssimos como prova emprestada, serendipidade, que, repito, é o termo utilizado de forma prolixa, para se referir a um encontro fortuito ou casual de provas. Beleza? Até mais então. Valeu!